Muito obrigada pelo seu tempo, disponibilidade, porque eu sei que tá corrido, mas para mim é uma honra, não só como sua mentora, mas como admiradora do seu trabalho, ter você aqui comigo hoje. Ah, muito obrigada. Estou muito feliz com esse convite. Sempre o meu sim vai ser sim para você, tá? E que bom vir aqui compartilhar, contar um pouco da minha história, de como, né, a minha história se conecta com você nesse meio do caminho. Então, estou aqui, pronta para contar tudo que você quiser saber. E aí, Eliane biomédica? Eliane, biomédica. Eu falo com você, eu olho para lá. Pode Que falar eu aqui faço aqui? comigo Eu que falo com você. eles Então, tá fazem bom. a mágica aqui. Vamos lá, quem é Eliane? Eliane Pascoal, hoje uma pessoa que está no ENTA, né? Fiz 40 anos. Idade de sucesso. É isso aí, eu tô com foco nisso daí. E uma pessoa que vem de uma origem muito humilde, né? Filha de empregada doméstica, de pedreiro, mas que sempre enxerguei na vida a única possibilidade de eu transformar a minha vida, porque eu sempre fui uma menina muito curiosa, muito ambiciosa. Eu sempre me vi fora do lugar que eu estava. E aí eu acho que a gente já começa a falar de um ponto muito importante para uma empreendedora, para qualquer pessoa que queira mudar a sua vida. Não interessa onde você está. O que interessa é aonde você quer chegar. É isso que faz com que a gente impulsione, que a gente trace os nossos objetivos. Porque se a gente parar para olhar a realidade que a gente tem hoje, aonde a gente se encontra, a gente não vê luz no fim do túnel. Mas a partir do momento que você se projeta, você se vê em outro lugar, você começa a sonhar, a ver possibilidades. Então, eu sempre fui essa menina muito sonhadora. E aí, sempre vi através a possibilidade, porque pensava, não nasci rica. Não sou herdeira, né? Provavelmente não casarei com rico, não casei, né? Não vou dar, enfim, Minha avó nenhuma falava, você tem possibilidade. algumas possibilidades Tem algumas na vida. Se possibilidades. não nasceu rica, vai ter que casar com rico. E se Pois- não casou com rico, se lasca. Vai rebolar pra trabalhar. E aí, eu falei assim, bom, a única possibilidade que existe na minha vida de transformar, de eu alcançar os meus sonhos, de eu ser quem eu quero ser na vida, né? Que eram sonhos muito ambiciosos, é estudando. E aí, quando a gente fala em estudar, eu, assim como talvez muitas pessoas, antigamente, né, vou colocar aí há 10 anos atrás, tinha uma cabeça muito acadêmica. Porque o que eu pensava? Eu preciso ter um curso superior para poder alcançar todos os sonhos que eu quero na vida. Eu era aquela pessoa que adorava viajar, mas nunca viajei, sabe? Tinha aqueles sonhos. E aí eu pensava, bom, se eu tenho que estudar, eu também não tenho muita possibilidade de dar errado. Eu tenho que fazer alguma coisa que vai dar certo. O Tem quê? que ser estrategista até mesmo nisso. Até nisso. Sempre. Tudo na minha vida sempre foi muito com estratégia e intencionalidade. E com o empreendedorismo, isso potencializou ainda mais, né? Porque a gente vê o resultado chegando e aí, né, enfim. E aí, o que eu pensava? Área da saúde. Alguma coisa dentro da área da saúde eu tenho que fazer, vai dar certo. De primeiro momento pensei em fisioterapia, mas daí falei, é caro. E aí um dia, né, já estava casada, enfim, eu queria ter feito até pedagogia antes, né, porque eu pensava, é o que eu posso pagar. Vai dar certo também, vou ter emprego. Mas aí casei, enfim, aí o Leandro falou, não, espera, faz a faculdade depois, eu te ajudo, tal. E aí você pode fazer o que você tem vontade. Eu falei, beleza. E aí, nós dois trabalhamos, ia fazer fisioterapia. Quando eu fui fazer a minha inscrição, eu vi lá o nome, biomedicina. Eu falei, bonito, tem medicina no meio, deve dar certo isso daí. Pesquisei um pouco, eu falei, eu acho que é interessante. Fiz pro curso, passei, enfim, me formei em 4 anos, saí da faculdade, empregada, né, estando já na área, saí da faculdade já com 2 pós-graduação, porque durante a faculdade eu já fui fazendo, e fui estudando. E aí, até que chega o momento da maternidade, né? Que tudo dá aquela Que tudo reviravolta muda. na vida da gente. É. Você sabe que a minha história se conecta muito com a sua, né? Aham. Porque da minha família ali, minha avó era analfabeta. Meu avô tinha um curso técnico, Uhum. né? Mas eles tinham uma diferença grande de idade e tudo mais. E o sonho da minha avó era ter uma neta professora. E a minha família, eu só tenho 4 irmãs, né? Somos em 5 filhas. O que eu pensei? Criança é o que não vai faltar nesse mundo. Então, Não qual é? que é a profissão que eu posso ter? Vou ser professora. Porque o tempo todo tá na minha família, então, era, né, um monte. E foi aí que eu fui para pedagogia, justamente porque eu sempre pensei o seguinte: eu não posso dar errado. E tem uma coisa que sempre vai pingar, que é concurso público, Isso também. né? E eu lembro que
a minha mãe falava que eu não era muito daquele mundinho lá, não, porque eu sempre pensei além, né? Os meus amigos da escola, todos eles viraram empacotador de supermercado de rede que tinha lá. E eu morria de medo. Sabe De virar por quê? também. Porque assim, eu falei, será que eu vou ter que virar empacotadora do Jaú também, meu Deus? Porque isso é o final. Não Geoserve? pode ser. Eu trabalhei no Geoserve. Meu medo era trabalhar no Geoserve. Eu trabalhei no Geoserve, 11 dias de caixa de supermercado. Quase infartou. Não, na verdade não, eu saí porque eu arrumei um emprego melhor. Mas não era o que eu queria trabalhar no supermercado também. Sim, porque eu ficava imaginando domingo, feriado, Natal, Ano Novo, ali, né? E aí apareceu uma professora pra mim lá, na 8ª série, ela virou pra mim e falou assim, menina, você escreve bem. Eu vou te inscrever em 3 concursos de bolsa. Só que eu quero que você vai estudar comigo, que eu quero que você passe. Pois eu fui. E eu já ficava me imaginando, né? Aí eu consegui bolsa em 2 escolas. A primeira, e meu avô com o Fiatinho 147 dele, parou lá na porta da escola, porque meu nome estava o primeiro lá. Evelyn de Camargo Franco. Eles nos deixaram ali na recepção da escola das 7 da manhã às 3, porque o pobre, quando ganha alguma coisa, gente, ele vai. 7 horas da manhã eu tava lá, né? E eles não deram atenção pra mim, porque eles teriam que me dar bolsa 100%. Então, Sim. eu sempre tava passando as matrículas na frente. Aí meu avô claro. falou assim, quanto que você ganhou de bolsa na autoescola? E eu assim, 85. Eu já imaginava que aquela porcentagem que ia faltar, eu não ia conseguir. Não ia ter, né? Ah, ele, que humilhação, nós vamos lá. Vamos ver quanto custa isso aí. Eu lembro que na época o salário mínimo era 100 e alguma coisa. Fui. Falei, meu avô não vai conseguir, meu pai então nem se faz, um monte de irmão em casa. Pois ele me matriculou no período da tarde, que eu já ganhava mais 5% de desconto. E aí? E eu lembro que eu entrei na escola, tava tocando uma musiquinha, assim, eu não esqueço de eu entrar com uma camiseta de uniforme desse tamanho, porque a minha avó já comprou 3 camisetas desse tamanho, que já imaginou no 3º colegial, né? Coitada, não cresci, né? Enfim, e eu acho que a nossa sede por empreender, por começar, começa desde quando a gente imagina que a nossa zona de conforto não é confortável. Pois é. Eu acho que assim, ó, eu até me emocionei, né? Eu me identifico muito com essa história do não podia dar certo. Eu sou essa pessoa. E eu acho que justamente pela na infância ter aquela afirmação, porque assim, eu não era aquela criança padrão. Porque o que é a criança padrão que todo mundo espera? Criança bonitinha, quietinha, comportada, educada. Eu era todo ao contrário, entendeu? Eu era aquela espoleta, curiosa, faladeira, enfim, tudo mais. Então, assim, eu ouvia muito, né? Ah, não vai dar certo, nossa senhora, só isso, sua mãe. Então, eu cresci com esse negócio. Eu preciso provar para todo mundo que eu vou dar certo. Mas eu acho que a minha virada principal de chave não foi só essa virada acadêmica. A faculdade, eu acho que para quem passou por um curso superior, sabe o quanto muda a gente, né? Quanto transforma a gente, amplia horizontes, de você ver ali além da sua caixinha. Mas a minha virada principal foi no empreendedorismo, porque, por exemplo, que nem você falou, eu tinha pânico de virar empacotadora. Eu também não queria trabalhar como caixa de supermercado. Mas hoje, se eu tivesse que ser caixa de supermercado, eu ia ser a melhor caixa de supermercado. Hoje, por exemplo, aí eu paro e eu fico vendo, né, essa escola do empreender que eu paro para pensar quando eu fui vendedora, né? Eu trabalhei em rede de varejo, que foi uma escola para mim. Eu uso até hoje isso quando eu tô vendendo os meus produtos. E eu não era a melhor vendedora. E em casa a gente tem uma brincadeira, né, eu e o Leandro? Porque eu lembro que quando eu trabalhava numa rede de varejo, e um dia ele chegou na loja, ele chegou para me esperar tal, e ele vendedor também. O Leandro sempre foi o primeiro vendedor. Ele nunca permitiu que ninguém ficasse em primeiro. Ele era o primeiro, de quando ele entrava, quando ele saía. E aí ele tava, eu atendi uma pessoa tal, e aí a pessoa foi, ele, o quê? Eu não acredito que você não vendeu. O cara tava doido pra comprar, você deixou ir embora. Eu fiquei muito pistola com ele nesse dia. E aí hoje eu olho pra ele, eu falo assim, quem é a sua melhor vendedora? Quem? Eu faço questão de jogar na cara. E é isso, eu acho que eu saí dessa cabeça da acadêmica, de que achava que tinha que ter um curso superior para dar certo. E eu entrei para a cabeça do quê?
Não é o curso superior que transforma a sua vida, mas é o conhecimento. É o conhecimento. E o conhecimento, a partir do momento que você decide ter esse não pode dar errado, esse âmbito de eu vou ser um sucesso, eu vou alcançar. É possível para mim, foi para um monte de gente. Exato. E a Você faz empreendedora, acontecer. ela é responsável pelos seus resultados. 100%. Porque assim, 100%. a gente puxa para nós. A gente aprende a puxar para nós. Porque quem é arrimo da nossa casa? Exatamente. Essa palavra é até antiga, nem sei se usa mais, tá? Não, acho Mas que é isso. usa, sim. Nós somos arrimo da nossa família. Porque se a Sim. gente quer viajar, quem tem que pagar? Eu nunca tive quem pudesse fazer. Se a gente quer trocar o carro, somos nós. Então, nós somos, somos responsáveis por alcançar os nossos sonhos, né? E aí, Então, a gente é responsável por buscar eles. Sim, e aí, ao mesmo tempo, eu penso assim, né? A gente entrando aí nesse conflito de pensar da geração mimimi do Z. Tem hora que eu paro e eu falo assim... Será que não é isso que falta um pouquinho nas pessoas hoje? O precisar? Porque o Leandro, ele falava isso. Quando ele era gerente, ele falava assim... O melhor vendedor que eu tenho é o que precisa. Eu sempre contrato as pessoas que precisam. Então, tem horas que eu paro e eu penso assim... Será que realmente precisa? Porque a gente tem um olhar treinado, né? A gente olha e fala assim... Essa pessoa poderia estar fazendo tanta coisa, mas não faz. Será que precisa? Eu acho que essa origem humilde, esse querer, essa vontade de dar certo... Faz também com que a gente... faça as nossas oportunidades. Eu nunca esperei a oportunidade aparecer. Eu fiz. Eu entrei na mentoria. Eu fui lá fazer minha oportunidade. Exato. Quanto que eu ia conhecer você? Quanto que eu ia conhecer um monte de gente? Eu vou lá. Se tem, eu posso ir. Então, eu acho que esse querer fazer acontecer... Exato. E passou o dia inteiro no evento. Parou a tua empresa ali, Sim. né? Porque você é a cara do teu negócio. Sim. Você parou ali para poder estar naquela imersão o dia todo. Sim. Né? Na verdade... É um desejo de... Como a gente está no digital, eu não paro, né? Eu entendo que é o contrário. Eu sempre estou incentivando a minha aluna a estudar, a buscar o conhecimento. Então, todo o conhecimento que eu busco, eu compartilho 100% com elas. Porque eu falo que aquilo que eu absorvo, diretamente vai para elas. Eu não busco conhecimento só Porque é para um mim. investimento em você investimento. que você vai passar para elas. Exatamente. E assim, quem eu sou, a empresa que eu estou construindo, aonde eu quero chegar, eu tenho certeza que é resultado do conhecimento que eu busquei. Não existe uma outra possibilidade da gente alcançar aquilo que a gente quer na vida, da gente crescer, da gente buscar coisas grandiosas, se não for através do conhecimento. Então, aquilo que eu imaginava lá atrás, ele continua cada dia mais se reforçando. Exato. E conta uma coisa para mim. Mariana. Mariana. Vamos falar da Mariana um pouquinho? Vamos. Como é bom você poder acompanhar o crescimento dela. Como que é bom você poder crescer e ver a tua filha crescer também, proporcionalmente. E a gente vê crescer em todos os sentidos, né? Eu olho ali, que nem você falou, a mentalidade de concurseira, a mentalidade daquilo. Muitas vezes a Mariana tá brincando e ela faz um negocinho, costura um negócio lá no ateliê e fala, mãe, eu vou vender isso. Eu falo, ai, meu orgulho. Então, é mais uma das possibilidades, né, do empreender. Hoje, eu e o meu marido, que somos sócios, né, a gente está muito acostumado ao homem a ser algo natural da rotina. O homem sai, trabalha, volta, não tem uma culpa e tá tudo bem, né? A mulher não, né? A gente, quando sai, mesmo sabendo o que precisa, tem aquela culpa que a gente carrega. Então, o fato de hoje a gente poder empreender juntos, nós temos muito mais qualidade de vida. Almoçar todos os dias juntos, né? São coisas simples, né? Mas que, por exemplo, é o almoçar todo dia junto, é poder buscar na escola, é poder também, muitas vezes, né? Fazer o maior rolê para que tudo possa acontecer e ela tenha 100% da nossa presença. E o empreender possibilitou muito disso, né? Da gente estar ali cada dia mais próximo. Eu falo que o empreender me deu o sonho da maternidade. Porque quando eu trabalhava no hospital, eu não tenho rede de apoio. Né? Eu vim para Ribeirão Preto pelo trabalho como biomédica. Então, a Mariana, muito novinha, com 7 meses, ela ficava na escola e eu trabalhando. Eu falei, isso não é o sonho que eu tive de maternidade. Uma maternidade que foi extremamente planejada, extremamente desejada. Então, o empreender abraçou também essa maternidade. Eu acho que, na verdade, né, a maternidade impulsionou o empreender. Eu falo a seguinte frase, Evelyn. Quando nasce um bebê, nasce uma mãe e nasce também uma empreendedora. E nasce um coque.
Porque a Claro, com gente toda prende o cabelo e vai à luta. E vai embora. E muitas vezes engole o choro, e nos stories a vida tá bonita, a vida tá tudo fácil, mas muitas vezes não dormiu a noite toda. Exato. E eu comecei mesmo com o Luiz, a nossa história também se conecta aí, porque uma menina de 28 anos já tinha idade suficiente para achar que não ia acontecer comigo. Ah, né? nunca acontece com a gente, Nunca né? acontece. 12 anos de concurso público. Eu estava numa fase, inclusive, legal, porque eu já tinha o meu terceiro triênio. O que é o triênio? O triênio é um bônus que você ganha, né, a cada 3 anos, né, sem licença. É aquela sem licença afastamento. prêmio, não é? Não chega a ser licença prêmio, é um bônus salarial. Eu já tinha 3 acumulados. Porque como A eu minha não mãe tinha filho, isso. não sei Porque o quê. depois de empregada doméstica, ela passou num concurso de faxineira na prefeitura. Então, ela tinha essas E aí a coisas. gente vai juntando, né? E aí eu já estava numa escola muito legal, que eu desejava muito estar, que era perto de casa. Gente, quando eu descobri a gravidez, eu falei, e agora? Né? Até porque, gente, eu vou contar uma coisa pra você. Eu era a professora da legging da camiseta. Você contou isso? Né? Eu era aquela que brigava com a mãe quando eu sentia que a criança não estava bem aquela semana. Eu era aquela professora que sempre fui muito acolhedora, muito maternal. Uhum. E quando eu descobri a gravidez, eu não sabia nem o que era o que o Luiz fazia direito. Porque, ele tem um canal no YouTube, ele tem um Instagram legal e ele faz uns videozinhos. Mas não Não era era esse boom que é aula. agora, né? Não, já era e eu não sabia, porque Ah, ele já tá. estava, a empresa, né? Quando a gente começou a namorar, foi quando ele montou o escritório físico aqui em Ribeirão. Ah, tá. Então já tava legal, já tava Tava, caminhando. tanto que por isso que eu optei em vir pra cá, né? Uhum. Mas eu liguei pra ele e falei, tô grávida. Eu não sei como. Não sei como. Né? Eu sei. Ele olhou no relógio, você descobriu agora? Eu falei, tipo 10 horas da noite, 10 horas assim. Ele, linda, já tô morrendo de sono aqui, que amanhã tem que gravar não sei o quê, eu não sabia nada que ele tá falando, CPL, nananã. E ele ia pra Brasília, lá no Mastermind do Érico, Ah, 2 dias depois. Eu tenho Mastermind essa semana e tal, mas amanhã cedo eu te ligo. Eu não entendia nada, eu falei, sentei com meu avô, que eu morava com meu avô, falei, vô, ele vai embora, ele vai sumir, ele vai apagar, vai me bloquear do WhatsApp. Eu não Nunca tinha mais vou ver esse noção rapaz. que tamanho era a empresa. Uhum. Já tava faturando seu 1 milhão, já tava... E é isso. Eu acho que eu me lasquei. Aí meu avô, não, olha aqui, a gente vai colocar um berço. Eu vou te estar com o plano Já pronto, tava. tudo Outro certo. dia cedo eu acordei e fui fazer o exame de sangue. Que eu tinha feito só de farmácia. E aí ele me ligou. Oi, linda, tudo bem? Onde você tá? Eu falei, filho da mãe. Ai, já contei pra minha mãe e pro meu pai. Você tá indo fazer exame de sangue? Tá tudo bem, fica tranquila. À tarde eu vou aí. Aqui de São Carlos Nessa pra Ribeirão. paz, né? Nessa Luiz. paz. Eu falei, cara, eu não dormi a noite inteira. Não é porque a maternidade, né? O filho é da mãe, né? O filho é da mãe. Pode ser o melhor pai do mundo, mas o filho é da mãe. Então, e a gente sabe, independente de época, nós estamos no ano, né, 2000, enfim, mas a gente sabe que independente de época, o quanto é ainda essa questão de você ter um filho que não está no casamento. E aí, a mulher, ela vê toda uma projeção, porque um filho, quando a mulher para e imagina, ela vê toda uma projeção de 10 anos, de repente, uma vida parada, de coisas acontecendo, se não der certo. Pro homem não muda, né? Não muda. Tanto que eu vim. E aí ele chegou à tarde e falou assim pra mim, meu escritório tá pronto. A gente sempre foi... Ele tinha acabado de voltar da Irlanda, inclusive. Quando a gente começou a namorar, ele tinha passado 1 ano e meio na Irlanda, tinha ficado um tempo no Japão. Isso foi que ano? Isso foi 2016. 16. Eu também não imaginava esse boom de internet, não, porque eu entrei em 2018. Ele é um dos pioneiros, né? Sabe quando eu fui conhecer fórmula de lançamento? Se eu não me engano, em 2021. Que daí eu fiz assim, eu vi aquele movimento na internet de pessoas fazendo conteúdo, depois abrindo o carrinho. Eu sabia quem era Érico Rocha, mas eu não tinha o curso, porque eu falava 10 mil num Tá curso, doido. tá doido, tá louco. E aí eu peguei e falei assim, cara, eu tô vendo que todo mundo tá fazendo. Olha só, né? Muitas vezes que a gente. Sabe aquele ditado que diz? Quem vai se dar melhor na vida? O inteligente ou o esforçado? Eu sou a esforçada. Nunca fui inteligente, sempre fui aluna mediana, sempre fui a repetente. Enfim, vai dar certo pra você também. E aí eu vi aquele movimento de fazenda, eu falei assim...
fórmula de lançamento, eu não sabia o que era, mas eu sabia o que era que as pessoas estavam fazendo. E aí eu falei assim, eu vou fazer um lançamento diferente, porque eu fazia um negócio tudo. Quer dizer, eu comecei como dava. Eu falava lá que eu estava com um curso novo, fazia 30 dias de pré-venda, ia vendendo esse curso, colocava as pessoas num grupo do Facebook, e aí a hora que dava esses 30 dias, né? Vendi, porque quem sabe vender, a partir do momento que a gente domina, né, a técnica de venda, você vende em qualquer lugar, você vende onde for, você vende como dá. Entendeu? Uma coisa que todo mundo precisa nessa vida é saber vender. E aí, eu colocava ali no Facebook, dava os 30 dias, o que eu fazia? O curso de 22 vai ser R$29. Era essa a minha escassez. E aí, quando eu vi isso, eu falei, eu vou mudar. Aí falei pro Leandro, o Leandro ainda não trabalhava comigo. Trabalhava no Magazine Luiza, eu falei assim, eu vou fazer uma semana de conteúdo, então todo dia eu vou ensinar uma coisa diferente relacionada aqui ao curso, vou subir o valor, foi a minha primeira turma, assim, que eu cobrei, acho que um valor mais caro na época, eu acho que eu fui para 47, 57, alguma coisa assim. Eu falei assim, vai ser 7 dias, depois desses 7 dias eu subo para 77, mas eu vou dar conteúdo, eu vou ensinar, o pessoal tá fazendo assim e de repente dá certo. E aí foi quando eu fiz o meu primeiro valor expressivo, que eu fiz um curso num lançamento, assim, sem antecipação, sem ter lead, sem que é isso? Que tinha que não sabia de nada disso, era só assim, eu, café com a coragem, e com um produto bom, porque eu sempre acreditei, eu sempre me dediquei nos meus produtos, fui evoluindo. E aí foi quando eu fiz o meu primeiro lançamento, que eu fiz R$26 mil. Gente, vocês estão entendendo? R$26 mil num lançamento, assim, com a estrutura básica que ela tinha para aquele momento, né? O feito sempre melhor que o perfeito. Muitas de vocês ficam aí, porque eu não consigo editar. Arrumando desculpa. Porque o meu... Gente, eu não faço story bonito. Até hoje eu não faço, não tenho tempo isso aí. Eu gosto disso aqui. Tá? E é isso aqui que eu gosto, por quê? Porque eu invisto muito em conhecimento para que eu pudesse passar. Hoje a gente tem uma empresa, né, que já faturou aí a sua casa de 20, 22 milhões, a gente não contou esse ano ainda, mas tudo baseado em eu invisto em conhecimento, eu aplico e desse método aplicado eu gero resultado. Exatamente. Então, assim, é um ciclo, a coisa tem que ser cíclica. Exatamente. Né? E aí, foi quando eu fiz isso daí, aí eu lembro que, tipo, né, paguei ali as coisas, tirei o curso, já tinha o meu salário e tal. E aí, eu peguei e falei assim, na época, né, ainda poupança, a hora que fechou o lançamento e tal. E aí, eu fiz uma transferência pro Leandro. Eu não lembro, eu acho que na época foi 22 mil, alguma coisa assim. Eu tirei os custos, eu tinha minhas coisas e tal. E eu falei pra ele, eu falei assim, acabei de transferir um valor pra nossa poupança. Dá uma olhada aí se entrou, se deu certo. Ele falou, o que é isso? Eu falei, é o curso. Ele, deu certo assim? Eu falei, deu certo. Ele, não acredito. Ele, nossa, parabéns, foi muito legal. Enfim, dado isso, depois de um tempo, honrei o Érico Rocha, comprei o Fórmula de Lançamento, como outros cursos, né? Então, eu falo assim, a Evelyn tá falando aí, né, de milhões de faturamento. Hoje, a minha empresa, que é um bebê perto da Evelyn, mas nós já faturamos 1 milhão, né? O meu primeiro milhão, super recente. Mas desse milhão, já tem mais de 100 mil em conhecimento. Não existe a possibilidade de você alcançar altos números, altos patamares, seu nome está entre os melhores, palco, ter um Instagram cheio de pessoas, ter um YouTube cheio de pessoas, se não tiver esforço, se não tiver dedicação, se não tiver investimento. E você precisa investir em comunidades, cursos, Exatamente. Grupos. Em tudo. Em tudo. Relacionamentos. Gente, isso que eu tô falando, eu queria só que vocês filtrassem e entendessem o que a gente tá falando. Relacionamentos de crescimento, eles são investimento. Porque assim, ó, eu e Luísa, a gente frequenta 2 ou 3 masterminds. E justamente porque a gente entende o valor que aquilo tem. Porque uma sacada ali vale muito, paga tudo. E detalhe, aquilo eu só tenho se eu frequento, se eu estou no grupo, se eu faço parte, né? Exatamente. E o Luiz é muito tímido, é muito na dele. Mas... Não, o Luiz é o famoso come quieto, né? Que ele é respeitado em todas as mesas que ele senta. Porque ele gera valor para as pessoas, é genuíno, né? E ele tá ali. E eu aprendi isso com ele. A gente vai no nosso jeitinho para auxiliar as pessoas. Por que eu faço os eventos, inclusive, presencial aqui em Ribeirão?
É justamente por isso. Porque pensa, alguém vai poder sentar para almoçar com a Eliane. Alguém que está começando o seu negócio, que não faz a mínima ideia de como vai estruturar o teu produto para vender. Ela vai ter a oportunidade de sentar com ela. E de abraçar, né? Porque realmente, e isso que a Evelyn tá falando é muito verdadeiro, né? Na primeira vez que eu fui na mentoria, como eu já falei aqui, e a Evelyn sabe, todas as meninas sabem, quando eu fui pra mentoria, eu vi um primeiro evento da Evelyn, eu não consegui estar, porque eu tava dando aula em outra cidade, eu tava fazendo um curso lá, era uma feira. E aí, eu sabia que... Eu falei assim, bom, vai ter o próximo, vou seguir essa moça aqui, vou ver qual que é a dela, e vai ter um próximo, eu vou vir. Mas... do nada, eu quis? Claro que não. Eu já tinha investigado tudo. Eu já sabia quem eram as mentoradas dela. Eu já conhecia o sucesso de algumas pessoas. Eu já tinha observado algumas que às vezes você postava alguma pessoa ou outra. Então, quando eu cheguei lá, eu já tinha uma leitura do lugar. Eu não estava entrando num barco furado. Eu já sabia onde que era. E eu acho que é isso. Essa intencionalidade, essa estratégia que falta um pouquinho nas pessoas, sabe? Porque muitas vezes a gente entra em lugares que a gente fala assim, mas não deu resultado para mim. Muitas vezes, esse não deu o resultado é porque talvez, não é porque não é bom, é porque não estava no seu momento. Mas é muito da sua responsabilidade de procurar o que é que você está buscando. Exato, exato. Qual que é a tua intenção naquilo? Qual que é a tua intenção naquilo? E nesse dia foi exatamente assim. Eu lembro que eu cheguei, eu falei assim, eu Você sentou comprei... perto da Paula, não sentou? Eu comprei o VIP... Sim. Porque eu falei assim, eu vi que no VIP podia escolher lugar. A gente tem 3 para vender aqui, já bateu a meta? Fala aí. Inclusive, gente, eu espero que a hora que acabe essa live aqui, já tenha encerrado, tá? É real isso. É real. E aí eu comprei o VIP logo no início que você abriu. E aí, podia chegar, acho que um pouco antes. Eu falei assim, mas eu vou cedinho, porque eu quero escolher o meu lugar estrategicamente. E aí, quando eu cheguei, a Poli tava entrando pra sentar. Eu falei, já sei quem que é essa menina. É do lado dela mesmo que eu vou sentar, tá tudo certo aqui. E sentei ali. E aí, nesse dia, as meninas... não sei o que, nós vamos almoçar. Eu falei, posso ir junto? Vamos. Então, é isso. É não ter vergonha de fazer um network. Você sabe que olha como que muda, né, o rolê. Hoje, Evelyn, quando eu busco ir num evento presencial, ao vivo, em alguma coisa, eu gosto sempre de ir sozinha. Eu não costumo convidar amigas. Sabe por quê? Exatamente, porque se eu vou com uma amiga, eu fico limitada a ter uma companhia. Se eu tô sozinha, eu me forço. Ali, e agora, claro, com o Leandro como meu sócio, a gente vai em dupla. Mas quando tem aquelas junta com a amiguinha, eu falo, Leandro, você pra lá, eu pra cá. E é assim que funciona. E nisso, nós fomos conhecendo pessoas que nos ensinaram, que nos trouxeram oportunidade. Nós também compartilhamos. Não temos vergonha de falar de onde que a gente está. Eu não conheço, eu não sei, eu quero aprender. Eu sou essa pessoa sedenta por conhecimento. E é por isso que hoje, cada vez mais, eu sento em mesas que, sim, eu imaginei estar. Porque eu acho que a gente traça um plano para nossa vida. E aí você decide se você vai ficar no quentinho. Foi do Thiago Tesman que você encontrou a Carol? Foi no Thiago Tesman que eu encontrei a Carol, que você falou que ela era da mentoria, que ela estava lá, a gente se conheceu. O marido dela tem uma super agência de lançamento. Sim, ela falou, eu conheci o trabalho dele lá também. Então, assim, lá a gente conheceu várias pessoas. Luiz também passou lá no telão de várias pessoas. Então, é isso. Eu acho que, assim, a gente precisa buscar as nossas oportunidades. Não dá para ser acomodado, independente de onde você está, do patamar de faturamento que você está. Se tem a coisa mais linda que Deus fez em nós, seres humanos, né? Foi a possibilidade do infinito. A gente não tem infinito para o saber. A gente não tem infinito da possibilidade de onde que a gente quer chegar com o nosso negócio. E cada passo que eu alcanço, eu vejo que é possível sonhar um pouquinho mais. E aí eu vou. E um pouquinho mais. E aí eu vou. E chegou o 1º milhão e a gente vai agora. E a gente vai para 5. E a gente vai. Não, já tô no 5. Tô mirando 5, entendeu? E eu falo assim: é isso, sabe? É realmente você. Eu sou, né? Você sabe, uma pessoa extremamente movida a metas. E eu sou uma pessoa que eu não negocio com aquilo que eu quero. Não tem, sabe? O jeitinho para mim, não tenho... mas agora não dá. O que é que tem que fazer? Vamos fazer. E foi assim sempre, sabe? Mas não era assim antes. Eu acho que a gente precisa se encontrar em algum lugar. Eu me encontrei no empreender, né? Nessa possibilidade de ser quem eu sou, de ter a minha autenticidade, de transformar... De poder ser
ser quem se é e arrastar uma comunidade com isso, né? Sim, da transformação que eu fiz na minha vida e que hoje eu posso promover para as minhas alunas, né? Tudo aquilo que eu transformei para mim, os sonhos que a gente vive, isso também resvala em tantas pessoas. E se eu não tivesse começado? Conta aqui pra gente, não precisa dar nomes, mas qual foi a história de transformação mais incrível que você já teve no seu negócio? Aquela aluna que te contou algo assim, ela te deu uma prova social, ou ela te contou algo ali em off que você, cara, faz tudo sentido. Evelyn, assim, ó, são várias. Eu não sei se eu vou lembrar, assim, de uma em específico, né? Mas eu acho que, assim, tem alunas que têm a história transformada no olhar para o empreender. Porque eu venho de um nicho muito desvalorizado, que é o artesanato. E muitas vezes a pessoa olhava e falava assim, eu não faturava nada com o meu negócio. Hoje, eu estou faturando R$ 5.000 porque eu estou segurando, porque eu trabalho meio período. E as pessoas da minha casa acreditam em mim, né? Hoje, as pessoas olham e falam assim, olha, ela tem uma empresa, olha, ela tem um ateliê. Fazem questão de me indicar as mesmas pessoas que olhavam e não acreditavam. Então, eu acho que a maior transformação é desse poder que eu entrego dentro delas, que eu vivi, né? Porque é um poder de você quebrar crenças limitantes, né? De que a costura não dá dinheiro, de que o artesanato não dá certo. E a pessoa começar a fazer... E, ó, não é fazer muito não, viu? É fazer bem feito o arroz com feijão. Porque aí que tá o segredo. As pessoas acham que pra gente dar certo no nosso negócio, a gente precisa estar com milhões de seguidores, a gente precisa estar com um monte de vendas, a gente precisa estar... Não precisa. Você precisa fazer o arroz com feijão bem feito. Muito bem feito. Ter um conteúdo, uma narrativa. Sabe, ter consistência. Como que é? É repetir, conectar e converter. Eu aprendi com a Evelyn, sempre falo isso, as minhas alunas já sabem. É esse poder, sabe? Do insistir. Insiste mais um pouquinho, mais um pouquinho. E os resultados vão acontecendo e a transformação vai chegando. Vocês estão entendendo o poder disso todo? Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. No último evento, a Eliane deu um show no palco mostrando a esteira de produto dela. Sim. Né? E você olha, você fala, cara, olha isso. Né? Ela pegou um nicho desvalorizado, um nicho que as pessoas ficam muito no meu negocinho, né? A minha lembrancinha, a minha roupinha, né? E transformou num negócio gigante, porque, gente, faturar 1 milhão. Quantas pessoas que estão no CLT, inclusive, você que fica aí no CLT porque você tem medo de dar cara a tapa, quanto tempo você vai demorar para faturar isso? Exatamente. Mas eu acho que assim, ó, eu sou a pessoa pé do chão. Apesar de ser sonhadora, eu sou a pé do chão. As pessoas muitas vezes perguntam assim, ai, Eliane, como que foi você abandonar a biomedicina pra se tornar nessa pessoa? Não, eu não abandonei. Foi assim, eu não abandonei a biomedicina. Eu era aquela pessoa que tinha o orgulho de colocar o jaleco e de ver lá o doutora na minha carteirinha. Eu falo que Deus sabe o que ele faz. Foi o Leandro que foi promovido, foi por causa do trabalho do Leandro, do aumento de renda, que eu decidi parar para cuidar da Mariana, porque não tinha essa rede de apoio, e costurei uma vida toda. Eu falei, já que tô aqui, vou vender alguma coisa no Instagram. Aí que tá. E agora é o tema importante do nosso podcast. Agora nós chegamos na seleção do trigo e do joio. Você empacotou um conhecimento da vida inteira e transformou ele num negócio. Exato. Quantas pessoas... É a mesma coisa que o Luiz, por exemplo. Quem diria que o menino que ficava atrás do computador, já traduziu o manual para Samsung, para Philips. Que incrível. Né? O menino que ficava lá trabalhando de tradutor, vira e mexe. O menino que queria só aprender japonês para poder ler os mangás dele, assistir os animes que não tinham aqui no Brasil. Pegou esse conhecimento, empacotou ele. Nosso primeiro curso não tinha isso aí. Uhum. Ele tinha um blog que ele ensinava as pessoas. Eu já tive blog. E nesse blog, onde ele fez uma oferta no Mercado Livre. O Mercado Livre lá nos primórdios. Uhum. Então, assim, gente, vocês não têm noção do poder que tem isso. Todo mundo tem algo para ensinar. Todo mundo tem. E a primeira pessoa que me ensinou sobre isso foi a Zora Viana. E ela fala uma frase muito Ela é importante. maravilhosa. O nosso óbvio é o milagre de alguém. De alguém. Perfeito. Porque o que eu sei sobre mundo digital, sobre negócio... Porque minha gestão, eu aprendi na raça, Sim. com dor.
Hoje a gente tem colaborador no Japão, Aprendeu em a São trabalhar Paulo, trabalhando. em Pernambuco, em Ribeirão Preto. E gerir uma equipe híbrida, o desafio é muito maior. Porque se eu tenho um problema, eu tenho que ficar acordada para falar com o Bruno lá no Japão, para ele resolver esse BO para mim. Né? Hoje a gente conseguiu, né? Isso o Luiz fala que é know-how meu mesmo. A comunicação e a cultura da empresa tá tão redonda que às vezes eles Já respondem, parece que sou eu que estou falando, né? Já caminhou. Mas isso foi a duras penas, eu precisei aprender muito, eu precisei contratar errado, eu precisei não saber qual que era meu papel naquela empresa, muitas vezes, por eu ser muito... Ai, vem aqui, meu amor, e vem aqui, meu E aí amor, só aqui, ó. confundir as coisas. Confundir, né? E por isso que eu resolvi virar mentora de negócio, porque eu via um monte de amiga minha empresária fazendo um monte de caca. Daí eu falei, você não precisa, eu sei isso, eu te ensinar, né? E, gente, isso que a Eliane faz é incrível. Porque pensa só, quem diria que a biomédica, a mãe da Mariana, esposa do Leandro, que costurava para amiga, costurava para ela, costurava para família, fosse virar essa potência, porque eu acompanhei ela na Mega Artesanal, você que é da audiência da Eliane, que babado que é aquela comunidade ovacionando é lindo, você. Eu amo, É incrível, né? É muito bom. Mas eu acho que isso é o bônus da transformação, né? Eu lembro que na primeira mergulho artesanal que eu fui, tinha alunas que chegavam assim, me abraçando, chorando, e eu ficava meio sem reação, e aí eu chorava junto. Hoje eu já entendo, porque é um choro de gratidão, é um choro de alegria, de conhecer aquela pessoa que ela passa todos os dias, que uma dica transforma. Então, isso que você falou, todo mundo tem alguma coisa para ensinar. E é verdade, mas eu acho que a gente quer começar perfeito. E isso é um grande problema que limita a gente. Eu falo isso todos os dias para as minhas alunas. Ai, mas eu vou fazer store, não fica bom. Faz sem ficar bom. Não tem Eu problema. comecei, se você ver o meu primeiro store, eu comecei sem ficar bom. Ó, eu falava assim, oi meninas, tudo bem? Eu queria ser delicada, porque eu achava que era isso, que era artesã. E hoje você vê, chega. Hoje eu sou eu, mas eu aprendi que tinha pessoas que iam gostar de mim como eu sou, tinha pessoas que não iam gostar e tá tudo bem, eu não quero agradar quem não quer gostar de mim. E eu aprendi também, que nem você falou, a trabalhar trabalhando. O meu primeiro curso não tinha a estrutura que eu tenho. Eu gravei com um Moto G, sem iluminação, sem áudio, sem nada, e vendi. E é o mesmo que eu falo pra minha aluna, tá costurando o viés, tá cagado, tá tudo torto, pode vender que tem quem vai comprar. A hora que você melhorar, também tem quem vai comprar e você vai aumentar o preço. E a hora que você melhorar, você aumenta o preço. Exatamente. É assim. Mas a gente precisa fazer. Porque se a gente não entra para fazer, você não aprende a melhorar, você não treina. Você não aprende a negociar com o cliente. Você não aprende como costurar mais rápido, como fazer melhor, como se comunicar, aonde vender, aonde não vender, onde dá resultado, onde não dá. A gente só consegue fazendo, mas tem que colocar a cara no sol. Tem que colocar a cara no sol. Tem que botar o pezinho na água, colocar a cara no sol, e tem que colocar enfrentar. a cara no sol. E tem que lembrar que quando você coloca a cara do sol, as pessoas não vão te aplaudir. Olha, eu passei por momento... Né, eu nunca contei isso pra você, qualquer dia eu conto. Eu passei por momento da minha carreira de haters... que, sem mentira, eu tinha vontade de me matar. Eu falava, eu vou embora. Sabe o cancelamento da internet? Ele vem pra todo mundo. Só que, ao mesmo tempo que eu falava assim, meu Deus, eu quero parar isso daqui, eu lembro que eu tinha uma frase que eu falava assim, Leandro, eu cago na roupa, mas eu não fecho o meu Instagram. Porque isso daqui eu construí e eu vou fazer cada vez mais. E eu vou provar pra todo mundo quem sou eu, que o meu negócio dá certo, que o meu negócio é de verdade. Eu vou transformar a vida de muitas pessoas. Isso lá em 2019, que foi um pouquinho depois que eu comecei. Se eu não tivesse começado. Eu faturei 1 milhão, isso impactou a minha vida, mas esse 1 milhão transformou a vida de mais de 8 mil alunos. E se eu não tivesse começado? 8 mil alunas transformadas através do que ela sabe. E você sabe que essa questão de botar a cara no sol, você tem que ter uma mentalidade muito forte. Por isso que eu falo sempre na mentoria. Ou a gente aprende, né? Gente, na raça, na no raça. tapa, no chinelo. Eu aprendi. Eu lembro, Porque era isso que você falou. Era boba. Aí fazia de boba. Fazia a gente de boba. E detalhe, uma coisa que eu aprendi depois, de um comentário... E eu recebi da família, tá? Isso que mais me... Eu fiquei assim, uns 3 dias muda.
Virou blogueirinha agora? O que mais tem? Nossa, vai mostrar a casa, vai mostrar não sei o quê. Cuidado com a tua filha, vão sequestrar a tua filha. Nossa, Evelyn, mas todo dia isso virou uma perseguição. Agora, como que faz pra ser Aí, blogueira? gente, eu entendi uma coisa. Primeiro, eu fiquei magoada, fiquei triste, porque o que que a gente quer, né? Que as pessoas mais próximas da gente aplaudam, ou então que torçam. Entendi que não era assim, enxuguei a lágrima. Falei, aqui hater não tem vez. O Instagram é minha terra e eu sou a rainha. Assim como é minha empresa e meu negócio. Quem manda sou eu. Vai falar o que quiser, eu vou. Mas eu fiquei uns 3 dias, juro. O Luiz falava comigo, eu ficava assim. Acho que eu vou parar. Só que eu já tinha mentorado, já estava atendendo mentorado. Não dava pra parar. Não dava para parar, porque que exemplo eu vou dar? Mas você sabe que eu sempre tenho uma frase que eu falo para as minhas alunas, principalmente as que falam: ai, meu marido não acredita em mim, ai, minha família não me apoia. E eu falo o seguinte: sabe quando as pessoas vão começar a acreditar em você? Quando o seu negócio der resultado. Antes disso, se acostume. Hoje as pessoas acreditam em mim. Hoje as pessoas sabem que eu sou essa potência no enxoval de bebê. Você acha que quando eu comecei as pessoas sabiam? Era a mesma coisa, blogueirinha. Ai, nossa, é isso, é esse preço, é. Hoje as pessoas têm orgulho de falar: nossa, minha prima, ela arrasa. Eram as mesmas que tiravam sarro de mim. As pessoas só começam a acreditar que aquilo que a gente faz dá certo quando a gente tem resultado. Antes disso, minha filha, é trabalhar mesmo. É trabalhar, trabalhar muito, até que você possa falar: realmente, eu sou blogueirinha. Eu sou blogueirinha, vou te contar, a blogueirinha tá indo viajar bastante. A blogueirinha tá trocando carro. A blogueirinha comprou uma casa. Eu lembro que quando eu comprei minha casa, psicologicamente é tudo, viu, gente? Quando eu comecei com o Luiz já tinha muito resultado. Só que o Luiz era um menino solteiro que morava num apartamento todo mobiliado, com todos os benefícios de um cara que tinha ganhado dinheiro. A gente tinha empregado, o apartamento foi mobiliado por um arquiteto, era lindo. Eu lembro que a primeira vez que eu coloquei o pé no sofá, eu pensei: gente, esse sofá aqui é de couro? Será que pode? Aí ele falou: tô pagando? Eu falei: então tá bom, a gente vai. Né? Eu fiquei a gestação quase toda naquele apartamento, aí a gente foi para um nosso que a gente tinha comprado. E eu lembro que a primeira vez que mudei de novo pro Botânico, a Clara tinha 1 ano e pouco, e aí essa casa foi realmente a realização do grande sonho da minha vida. Bom, né? Porque eu lembro que a gente estava procurando casa para comprar no meio da pandemia. Eu entrei no condomínio e eu falei: Luiz, é aqui. Aí ele: mas você nem entrou na casa ainda. Eu falei: olha quanta criança na rua. Ai, que delícia. Clara vai brincar. E realmente, né? A minha casa, eu falo que é o ponto de encontro da molecada. Eu lembro que a primeira noite eu não dormi. Porque eu ficava andando no parapeito de vidro assim, olhava embaixo. Eu falei: gente, é minha. E é muito bom, né? A gente vê a materialização, principalmente a gente que vem de uma origem humilde, você olha e você fala assim: deu certo. Cara, deu certo, sabe? Realmente vale a pena insistir um pouquinho, vale a pena criar casca. E eu acho que é isso, eu acho que as pessoas desistem muito fácil. E aí tem aquela seguinte pergunta, né? O que vem depois do quando você não desiste? Né? O depois é isso, é você poder usufruir, é você olhar e falar assim, ó. Eu lembro que quando eu comecei, Evelyn, a minha mãe falava assim: nossa, a Eliane não sai desse celular, é o tempo inteiro nesse celular. Que tanto a fazer. O Leandro se irritava um pouquinho mais. Quando ele foi entendendo aquilo que eu falo, né? Quando o dinheiro foi começando a entrar, porque você começa a acreditar. Você começa a gerar resultado pra família, você fala: pera aí. Aí eu comecei: reforma a garagem de um, reforma o banheiro de outro, ajuda aqui, faz um negócio aqui, porque né, a gente também, né, tem prosperidade dentro da nossa empresa para ajudar a nossa família, é isso mesmo. E aí, eu lembro que comecei, aí a minha mãe era que mais explicava: Eliane, não sai desse celular. Aí o Leandro: Flor, ela tá trabalhando. E hoje ninguém fala mais nada. Só que hoje eu também não fico tanto no celular. Por quê? Porque eu construí uma empresa que é aquilo que você falou, que é para andar sozinha. Hoje a coisa já se movimenta. Então, eu entendi muito, eu tinha visão. Eu olhava e eu falava assim: isso faz parte do meu processo. Vai chegar o dia que eu vou colher. Vai chegar o dia que eu vou poder falar assim, ó: nesse final de semana eu não vou fazer um store. Mas de quando eu comecei em 2018, é assim, ó. É ininterrupto. Eu amo fazer o que eu faço. Constante. A constância acima de tudo. Não existe. Até se você fizer um negócio que seja ruim.
Se você for constante, vai chegar uma hora que você vai ficar bom e vai dar resultado. Quantas pessoas a gente olha na internet falando um monte de besteira? Exatamente. E você nunca falou uma? Eu já falei. Várias. E quando eu aprendi, eu Aí falei você fala errado. assim, eita, que essa pessoa vai ter que aprender muito ainda, mas deixa Então, que ela tá aí, tá no caminho dela. Isso. Né? E uma coisa que vocês precisam entender também é, enquanto você estiver julgando o outro, esse que você tá julgando tá ganhando dinheiro, tá fazendo a vida dele, tá nem preocupado com o que você pensa. Exato. E aí você tá aí querendo a perfeição, a forma de falar, a forma de fazer, porque quando eu, ó, já foi, acabou isso. Exatamente. E tem uma dica que eu usei ali no meu início, que deve ajudar muitas pessoas. Tinha algumas pessoas que, mesmo não me fazendo nada, me incomodava. A concorrente que eu julgava que o trabalho era melhor que o meu. Aquela pessoa que eu sabia que estava ali só para olhar minhas coisas. E sabe que é desconfortável? Que a primeira coisa que você ia olhar lá nos seus stories era para ver quem que era que você via a cara da pessoa ali. Eu comecei a bloquear todo mundo. Não tava nem aí se eu ia perder a amizade. Porque eu falava assim, o meu problema não é com ela, é comigo. Eu preciso me prevenir desse sentimento que me faz não ter vontade de fazer, que me faz me sentir diminuída em relação aos outros. Aí tinha gente que eu bloqueava, aí tinha gente que eu deixava de seguir. Pronto, quando eu me curei, que eu estava segura daquilo que eu podia fazer, aí eu desbloqueei todo mundo. Porque agora pode vir. Então agora pronto. pode vir, agora pode olhar, agora eu me sinto segura pro próximo passo. Muitas vezes, esse medo que a gente tem, que a gente fala assim, o que meu primo vai falar, o outro é blogueirinha. Na verdade, não é em relação a ele, é o sentimento que você tem. Que aí você se sente insegura, você não se sente boa o suficiente. Então, bloqueia, gente, é ótimo. Bloqueia, sabe? Se a pessoa ficar chateada, deixa que fica. Mas vai lá e constrói o seu império, sabe? Vai lá e faz mesmo o negócio acontecer. A gente precisa, sabe, virar aquela pessoa tapadinha e só seguir pro foco e ir embora, porque uma hora o resultado chega. Detalhe, né? Esse ruído, o ruído, ele atrapalha muito. Né? A pessoa fica... Gente, Instagram, inclusive, não é para vocês não seguirem as influencers, tá? Mas vocês têm que seguir conteúdo que agregue na vida de vocês. Exatamente. Não é a mãe... Eu lembro que uma vez eu falei assim pro Luiz, ela é bem famosa, aquela Ballerina Farm, já viu? Ela tem um monte de filha, é dos Estados Unidos. Ela tem um monte de filha, coisas mais lindas, criança dela. Um monte de filha, ela faz o pão. Aí ela faz a mussarela. Aí ela faz a manteiga. Acho que eu já vi. Eu falei... E aqui, ela é perfeita. E ela ainda é Miss, não sei o que lá dos Estados Unidos. Meu Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita. Eu falei, tem dia que eu não consigo bater um bolo. Entendeu? Tem dia que eu não consigo nem lembrar qual é o livro da menina que vai nesse dia. Porque Exato, é um monte de livro. É um monte de livro. E teve um dia que eu fui começar a fazer o bolo, minha vontade de catar a espátula e dar nela, porque ela tava fazendo a bagunça. Eu queria que ela prestasse atenção, que ela desse atenção pra mim. Falei, a menina tá lá batendo a manteiga. Mas aí a gente Pare de começa comparar. a entender que, na verdade, não existe essa realidade perfeita. Não, a gente só mostra o que a gente quer mostrar. E aí, você sabe que isso é algo que me ajudou muito, né? Nessa transição aí da maternidade. Porque eu falo uma coisa que eu acho ela muito dolorosa, mas que eu acho que ela é tão sincera. Eu falo que, assim, que eu era mais feliz antes de ser mãe. No sentido de, eu não tinha culpa. Eu não sabia o que era culpa. E a culpa me perseguiu por muito tempo. Eu achava que o Leandro era o melhor pai. Olha, eu me comparava com meu marido. Que ótimo que ele é o melhor pai. Eu sempre me anulava como mãe. Mas por quê? Era muito esse início dos 3 primeiros anos de eu estar me dedicando. Hoje eu me acho uma mãe excelente, mas eu busquei melhorar. Então, eu acho que é muito disso, sabe? É da gente se conhecer, buscar o autoconhecimento o tempo todo. E você tentar ser a melhor mãe que você pode ser. A melhor influenciadora que você pode ser. A melhor mentora que você pode ser. Porque você não vai ser boa em tudo. Mas no que você pode dar o seu 100%. No que você se propôs, no aquilo que vai ter dia que você vai estar do 100%, você vai ter 40%. Então, você pega aquele restante e investe. Né, e aí, eu fui aprendendo. Eu não tô 100% todo dia. Mas qual é o meu melhor 1% que eu posso dar hoje pra Mariana? Então, eu vou construir essa relação. Hoje, eu sou uma mãe extremamente realizada. Mentorias fizeram parte disso. Né? Hoje eu faço parte de 3 mentorias. Tem mentorias que fizeram parte disso. Gente, ao contrário do que todo mundo pensa, a gente não nasce mãe.
A gente não nasce mentora, a gente não nasce empreendedora, a gente precisa lapidar o conhecimento. Então, eu fui buscar ajuda, porque eu era muito feliz como empresária, eu era muito feliz como esposa, eu estava muito feliz com a minha espiritualidade que eu estava buscando, mas faltava o pilar de mãe, eu não era 100% realizada. E hoje, sabe o que eu acredito? Que eu posso ser feliz em todas as áreas da minha vida. Eu quero o meu 100%. Eu não preciso aceitar que é isso mesmo, que maternidade é isso, que a gente vai sentir culpa. Não. Eu fui buscar, eu fui melhorar. E hoje eu posso falar que aos 40, né, eu estou numa das melhores fases da minha vida. Como mãe, como empresária, como mulher, como amiga. Eu aprendi a ser amiga, sabe? Como perdendo amigos, infelizmente. Dentro da minha história, eu perdi pessoas também. Mas eu sempre tive buscando melhorar. Nossa, e perder amiga é uma coisa que dói, gente. Dói. Mas que muitas vezes é necessário. É necessário, porque eu vim do meio, né, do funcionalismo público, são 12 anos, né? E quando eu comecei a empreender, o empreendedor é ruim. O empreendedor quer escravizar. O empreendedor não sei o quê. Agora só lê livro de empreendedor. Só lê não sei o quê. Fica aí postando livro de autoajuda. Só vende, todo dia um link diferente. E aí eu comecei a me sentir sozinha, né? E eu falei, mas essa pessoa também não faz mais parte do meu mundo, porque se ela não entende o que eu vivo agora, se ela não quer fazer parte desse processo, é porque acabou. E aí a gente vive aquele luto, né? E também tá tudo bem, ela não faz parte dessa fase do empreender, mas tem outras coisas que podem fazer parte. Eu acho que a gente vai aprendendo também, né, Evelyn? A dosar. Hoje eu entendo. Eu era assim, ó, quando eu tinha uma amiga, não, eu queria que ela fosse melhor amiga em todas as coisas. Hoje eu entendo. Então, com conhecimento, olha, ela é minha, eu tenho várias melhores amigas. Eu tenho amigas que eu tenho uma troca maravilhosa, com conselhos maravilhosos sobre maternidade, outras sobre empreender, outras sobre gestão, outras sobre espiritualidades. E é um ciclo lindo. Então, eu acho que nas nossas fases, é isso mesmo que vai acontecer. Nem todo mundo tem aquela amiga desde a infância. E detalhe, é muito importante a gente reconhecer esse processo pra gente não ficar vivendo, clareza. Né? Clareza, não ficar vivendo naquele luto, naquela culpa. Mas mais uma vez é só o conhecimento que faz a gente enxergar e fazer o processo ser leve. Exato. Li, nosso tempo tá acabando. Ai, tá acabando, foi tão bom. Quanto tempo que a gente tá aí? Olha, 1h40. Gente, eu não tô enxergando. 51 minutos. Gente, vocês estão gostando? Vocês estão mandando coração? Nós já batemos uma meta de 3 pessoas? Vocês já seguiram a Evelyn? Depois eu vou ver tudo isso daí. Está na minha bio, tá? E é real, gente. São 3 vagas, porque... Vou contar pra você um pouco desse evento. Conta. Você foi em 2, né? Foi 2, eu entrei em fevereiro. Esse a gente vai fazer formato mastermind. Então, vai ser a mesa. Perfeito, maravilhoso. Vai ter discussão ali o tempo Ai, que legal. todo. Nós vamos ter atividades práticas ali. Muito nós vamos desenhar business Canva ali. Sensacional. Né? Então, nós vamos fazer um mapa SWOT ali. É tudo ali, ó. É laboratório a interação é ainda melhor, né? A interação é ainda melhor. E o resultado também. Tô aqui, ó. Torcendo pra... É isso aí, vai ser incrível. Li, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão te assistindo, que vão te ver. Eu queria que você pudesse contar essas um coisas pouquinho. me emocionam. Se você tivesse que deixar uma mensagem do seu legado, de tudo que você viveu até aqui, o que você diria? Para de ter dó de você. Começa a dar o seu melhor, a dar o seu 100%. Eu falo que na minha vida eu falei em muitas coisas. Eu não fui a melhor aluna, eu não fui a melhor funcionária, eu não fui a melhor vendedora, eu não fui a melhor muitas coisas. Mas hoje eu sei que eu sou a melhor no enxoval de bebê e não é... Eu sou a única, a melhor professora. Eu sou a melhor do enxoval de bebê. E existem um monte de outras pessoas a melhor, mas eu sou a minha melhor versão, né? E eu me comprometo em ser essa melhor sempre. Estar no primeiro lugar. Como? Com conhecimento, com tantas outras coisas. Então, algo que fez muita diferença na minha caminhada foi não ter dó de mim. Foi sempre ter uma sede de aprendizado muito grande. Eu não tenho dúvida que isso me colocou no lugar onde eu estou, nos lugares que eu quero almejar. Existe oportunidade para você, hoje, agora, amanhã, na hora que você decidir começar, mas precisa ter o seu 100%.
sabe? Se você ficou uma vida toda aí contando palestrinha para você, chegou o momento do chega de quase. A Evelyn que fala isso, sabe? Chega de quase fazer as coisas e dar certo. Eu falo que é momento de você parar e falar assim: eu decidi que esse é o meu ano. Eu decidi que é nesse ano, não interessa que falta 4 meses, 3 meses para acabar, que eu vou ser um sucesso. Eu decidi que eu vou ser referência na minha área. Eu decidi que eu vou mudar o meu nicho. Eu decidi que eu vou ser a melhor mãe, que eu vou ser a melhor esposa, eu vou ser a minha melhor versão. A partir do momento que você decide quais são as ferramentas e as estratégias que você vai buscar para alcançar isso. Porque tem um livro que eu li, inclusive, esse ano, que fala: só força de vontade não funciona. É a maior realidade. Porque a sua força de vontade, ela acaba amanhã, a hora que você tiver uma força para pagar e você não tem o dinheiro no bolso. Então, aprenda a aceitar ajuda, aprenda a buscar ajuda na onde, com os recursos que você tem. Não pode pagar mentoria hoje. Ontem eu não podia pagar mentoria de 10k também. Hoje eu tô sentada numa mesa porque eu pago. Eu não podia ter curso, ter coisa. Eu fui da onde? Na onde que eu tinha. Tem coisas acessíveis para você no YouTube, no meu Instagram, no seu. Na onde você buscar, tem. E vou te falar mais uma coisa. Pessoas de sucesso amam ensinar quem tem sede de aprender. Nossa, é isso. Pessoas de sucesso são generosas. São generosas. Pessoas eu descobri de isso na minha querem. caminhada. Se você encontrar pessoas que te desincentivam, elas não têm resultado naquilo que elas fazem. Porque se você encontrar uma pessoa que tem resultado, que é sucesso, o empreender é igual piscina gelada. Quando um pula, ele começa a agitar a água, chamar todo mundo quer pular para dentro. Porque todo mundo quer essa energia. Então, encontre as pessoas certas, encontre o conteúdo certo, sabe? E não desista, primeiro de você e depois do seu sonho. Ai, que lindo! Foi bonito, hein, gente? E é isso, pessoal. Essa é a Eliane, né? É um presente muito bom da nossa mentoria. É uma honra estar aqui com ela. Quem não a segue, apesar que é o tamanho do Instagram dela ou o meu, né? Nem sei quanto que eu tenho aí. Vocês vão lá, corre, tá? Porque... Detalhe, gente, ela tá de rosa, tudo comunica as cores dela. É uma aula de branding o tempo todo e de posicionamento, tá? Além do que ela ensina. E é isso, boa noite, muito obrigada para quem esteve até aqui. E o link continua lá na bio. Eu não sei se já encerrou, mas eu vou ver tudo direitinho. Quero bater meta hoje, hein? Quem estiver aqui assistindo e for participar do Eleva Lab, eu vou estar lá, me chame, fale que você assistiu a live. Vamos ter uma troca. É sempre um prazer incentivar pessoas a buscar a sua melhor versão. Detalhe, ela vai subir no palco mais um pouquinho. Ela tá falando umas coisas aqui, gente. Beijo, boa noite. Beijo. Obrigada. Foi incrível. Obrigada.